pessoas! Aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia do Meio Beat, e depois de um longo período estamos de volta com o nosso curso de Introdução à Fotografia. Desculpem essa pausa, mas foi por conta de alguns problemas profissionais, alguns problemas pessoais, mas voltamos para dar continuidade à nossa aula. Quem está acompanhando já viu a nossa aula sobre lentes, já viu a nossa aula sobre câmeras, já viu a nossa aula sobre obturador, já viu a nossa aula sobre diafragma. É só você clicar aqui nas listas do canal que você vai ver uma lista com todos os episódios do nosso curso de fotografia. E hoje vamos terminar de falar sobre as regulagens da câmera, sobre o último trepezinho da exposição, que é o ISO. O ISO nada mais é do que a sensibilidade do sensor ou do filme fotográfico em relação à luz. Sim, quando a gente comprava um filme fotográfico, ele vinha com um ISO determinado. Para quem é da minha época, né, na época que eu comprava filme fotográfico, eu tinha a ASA, né? A ASA 100, ASA 200, ASA 400. Então você já tinha que determinar a sua sensibilidade em relação à luz na hora da compra do filme. Ou seja, você já tinha que pensar o que você ia fotografar, quais as condições de luz que você ia encontrar, e você já tinha que pensar na asa necessária para você fotografar naquela situação. O ISO, essa palavra que a gente conhece hoje, que está nas câmeras digitais, é como eu diria, é um padrão internacional que surgiu para unir a ASA, que era um padrão americano de sensibilidade de filme, e o DIN, que era um padrão alemão. A ASA era um padrão aritmético, enquanto o DIN era um logaritmo. Ou seja, a ASA é o número que a gente tem hoje no ISO. Tá? Então era 100, 200, 400, 800. O DIN ele tinha uma progressão logarítmica. Por exemplo, o ASA 100 era DIN 21. A ASA 200 era um DIN 24. Então, quando a gente comprava o filme, estava lá ISO 100/21. Aquela união dos dois padrões. O padrão alemão, que era o DIN, e o padrão americano, que era a ASA. Hoje no digital a gente parou de usar o /21, as câmeras não mostram mais isso no menu. Então está se usando apenas o número que seria da ASA, que hoje nós chamamos de ISO. E também existia um padrão russo chamado Ghost, que eu nem sei qual que é a numeração dele, porque ele foi usado até 1987 e depois desapareceu. Esse padrão ISO, hoje, óbvio, que ele tem que ser um padrão internacional, porque todos os fabricantes têm que seguir esse padrão, e a quantidade de sensibilidade de ISO 100 tem que ser muito parecida em todas as câmeras para não dar caquinha. Porque, querendo ou não, existem outras formas de medição de luz que não a que está no fotômetro interno da câmera, que é uma coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas, mas que são fotômetros externos. E para eles funcionarem bem, o padrão de ISO tem que ser muito parecido em todas as câmeras, senão dá erro de leitura na fotometria. Como funcionava o ISO no filme? Cada filme é composto por são camadas, e dentro dessas camadas nós temos material fotossensível. Nós temos materiais fotossensíveis dentro dos filmes, que são os brometos de prata, e eles são grãos, eles são um sal, é um sal de prata que ele é sensível à luz. Quando a luz bate nesse sal de prata, a luz reage com aquele material, queima aquele material, e desse processo imprime a imagem no acetato que está por trás. O ISO no filme nada mais é do que o tamanho desse grão de prata. Quanto menorzinho o grão de prata, quanto mais fininho ele for, menos luz e mais luz ele precisa para ser queimado. Quanto maior o grão de prata, ele queima mais rápido. Então, uma quantidade pequena de luz vai queimar ele mais rápido. Por isso que a gente fala de velocidade ISO. Isso vem da época do filme. Ou seja, nós tínhamos filmes lentos, ISO 32, ISO 64. Você precisava de muita luz para reagir com aquele grão de prata bem fininho. Nós temos os filmes de velocidade média, os filmes 100 a 400, ou seja, você já precisa de uma luz normal para você queimar aquele grão, então uma velocidade média. E nós temos os filmes rápidos, ISO 800 para cima, com o grão de prata era maior, e os filmes ultra rápido, acima do ISO 3200. No digital, como isso dá? É um aumento da amplificação do sinal. Ou seja, todo sensor tem um ISO nativo, provavelmente começa em 100, é o ISO que ele está melhorzinho, que ele tem a melhor
captação de imagem, e conforme a câmera amplifica o sinal na captura de imagem, você vai tornando esse sensor mais sensível. E qual que é a lógica? ISO 100, você passou para o ISO 200, você está ganhando o dobro de luz. De 200, você passa para 100, você está ganhando metade da luz. Se eu estou no 100, eu passo para o 200, eu estou ganhando o dobro. Se eu passo do 200 para o 400, eu estou ganhando o dobro do ISO 200. Vocês perceberam que tem um ganho de luz muito parecido com o do diafragma, ou seja, eu passo de um f-stop para o próximo f-stop, eu ganho o dobro de luz, do f-stop para um f-stop a menos, eu ganho metade da luz. E da velocidade do obturador. Dobro a velocidade do obturador, eu ganho o dobro de luz. Corto pela metade a velocidade do... perco o dobro de metade da luz. Se eu diminuo pela metade a velocidade do obturador, eu ganho o dobro de luz. É a mesma lógica no ISO. Toda vez que eu dobro meu ISO, eu estou ganhando o dobro de luz do ISO anterior. Toda vez que eu tiro pela metade o meu ISO, eu estou ganhando metade da luz do ISO anterior. Pode parecer uma coisa meio complicada, mas a aula que vem que a gente vai fazer o processo de fotometria, vocês vão ver que isso não é tão estranho assim, tá? O legal é que o ISO no digital, ele é variável. Você não... Lembre-se, eu comecei a fotografar com filme. Eu chegava no ambiente, começava a fotografar um evento à tarde. Tinha muita luz, estamos lá usando o ISO 200, estamos lá usando o ISO 400. De repente anoitece, tem pouca luz, você tem que usar um ISO 800. Se você ainda tem filme com ISO 200, você perde aquele filme, você tem que arrancar o rolo com aquele filme ISO 200 e colocar um ISO 800. Ah, mas isso é relativamente fácil? Depende. Aqui no interior paulista, onde a gente mora, não é impossível achar um ISO 800, um filme ISO 800. Era muito difícil, tá? E não achávamos ISO 400 de qualidade profissional, só aquele ISO 400 que vendia na farmácia, né, aqueles filmes Kodak mais safadinhos, que era vendido ao público amador. Ou seja, ISO profissional, filme com ISO profissional, até ISO 200, que era o Kodak Pro Image e o Fuji Pro Value. Então, a gente trabalhava com o ISO 200 o evento inteiro. Não tinha outra opção. Que, aliás, foi o que mudou muito a fotografia profissional. O digital revolucionou a fotografia profissional por conta do ISO. Hoje eu posso trabalhar com ISO 3200. A maioria das câmeras lá de porte médio me oferece um ISO 3200 muito bacana. Então eu posso captar a iluminação do local, fazer a fusão com a luz do flash. Ou seja, é outra coisa. Pega lá o álbum de casamento das suas vós, das suas mães, e vocês vão ver aquela foto chapada com flash estourado na cara e o fundo escuro. Aquilo era o que dava para fazer. Aquilo era a fotografia profissional. Hoje a fotografia profissional de casamento de eventos é outra coisa. Por quê? Por causa do digital, que foi uma grande revolução. Vamos ver um pouquinho? Vocês estão vendo aí na tela? A foto 1, ou seja, ISO 100, ISO 200, são ISOs que a gente usa em situações com muita luz. Situações onde eu não preciso de um ISO muito alto. Então vocês estão vendo a foto 1, que é uma foto com ISO 100, que foi feita na luz do dia. Ou seja, eu não preciso de um ISO maior que esse. Eu posso trabalhar com ISO 100 confortavelmente. Agora vocês estão vendo a foto 2, que é uma foto feita em estúdio. Olha só, o estúdio é um local fechado, mas que a gente trabalha com ISO 100. Por que a gente trabalha com ISO 100? Porque os flashes de estúdio são muito fortes. Eu não preciso trabalhar com ISO maior para conseguir captar esse tipo de iluminação. Então, em estúdio, se você está trabalhando com flash de estúdio, você está utilizando minimamente um flash forte, né? No caso que a gente usa no estúdio são os ATEC 200 com um ATEC 160. Abaixo disso você vai ter que usar um ISO um pouco maior porque eles não são tão fortes. Mas você consegue trabalhar com ISO 100 em estúdio porque as luzes do flash são muito fortes. Olha a foto 3. A foto 3 foi feita em estúdio também, mas com uma luz contínua. Ela foi feita com um iluminador halógeno da ATEC de 800 watts. Mesmo sendo um iluminador de 800 watts, uma luz quente, que consome muita energia, ela não tem a força de um flash de estúdio. Então a gente foi obrigado a usar ISO 400 nessa foto. Olha que legal.
o ISO 400 você já consegue captar essa foto bacana. E mesmo assim com uma lente clara, vocês estão vendo ali pouca profundidade de campo nesse retrato, então a gente está usando uma abertura grande, mas consegue usar um ISO 400 nessa imagem. Essa foto 4 foi feita só com a luz dessa luminária que vocês estão vendo. Então, para essa foto conseguir ser feita, a gente teve que usar um ISO 800. Ou seja, olha só, eu tive que chegar a um ISO 800 para poder fazer essa imagem, porque a luz era muito fraca. Tá bom? Olha aí, a próxima foto. Esse casal de noivo encostado nesse carro, totalmente luz de flash, não tem outro tipo de iluminação, era um beco meio escuro, tá? A gente resolveu fazer essa foto, né, no carro, porque o carro é um carro clássico, né, um carro bonito, e a gente teve que usar ISO 800 também. Essa foto foi feita em ISO 800 porque ele foi feita com a minha antiga Canon 50D. E que o ISO 800 dela era o mais bacaninha, acima de 800 já não ficava legal. Hoje com as atuais câmeras que a gente tem, eu já chego em evento com ISO 1600. Eu já chego com ISO 1600 porque a câmera me possibilita essa qualidade. Eu tenho essa qualidade no ISO 1600, eu não tenho a necessidade de trabalhar com menos, fica legal, fica bacana na impressão, fica bacana na visualização no computador, é muito legal. Então já chegamos com ISO 1600, mas essa foto que vocês estão vendo agora foi feita com ISO 800 e auxílio de flash. Olha essa foto! Uma gestante numa floresta, bonitinha, legalzinha, com fundo desfocado. Estou usando uma abertura 2.8 com 85mm nessa foto, que dá um desfoque lindo. Essa foto está com ISO 2000. Sim, era tão pouca a iluminação no meio dessa floresta que eu não consegui trabalhar com ISO menor. E eu não consegui regular, eu não consegui fazer uma luz de flash bacana que desse essa visualização, essa coisa tão bacana. Então a solução foi erguer o ISO, a gente foi até o ISO 2000. Nessa época eu estava usando a Canon 7D. E a foto 7, essa última, dançarina, né, essa apresentação da dança do ventre, foi feita aqui em Presidente Venceslau, num lugar muito pouco iluminado, com uma iluminação muito ruim. Então a gente teve que usar nessa foto específica um ISO 3200. Olha só que bacana, essa foto aqui foi feita com ISO 3200. Ah, mas então o ISO é a solução, né? O ISO é a salvação para fotografia digital? Depende. Quando a gente trabalhava com filme, quando a gente trabalhava com ISO muito alto, a gente via uma granulação na foto. Alguns filmes da Kodak em ISO 400 já davam granulação. O que é essa granulação que a gente via na foto do filme? Era o grão de prata. Ele era tão grande que na hora de revelar, ele aparecia na foto. Então você viu uma leve, você viu em foto preto e branco com ISO muito alto, você viu uma leve granulação na foto que era o grão, ele aparecia. Ele era tão grande que ele aparecia representado na foto. Essa é a granulação da fotografia de filme. A fotografia digital também tem um problema. Quanto mais ISO eu coloco na minha lente, quanto mais ISO eu coloco no meu sensor, começa a aparecer um problema chamado ruído. Vocês estão vendo aqui essa foto que eu fiz dos meus bonequinhos na estante e eu fiz ela com ISO 12.000. Olha só, uma foto absurda, né? 12.000 não seria um ISO que eu usaria normalmente para fazer nenhuma foto. De longe, como vocês estão vendo agora aqui, a foto inteira, vocês podem dizer, ah, tá normal, tá bacana, tá interessante. Mas quando a gente dá um zoom, a gente começa a ver essa granulação que está aparecendo aqui para vocês agora nesse detalhe do centro da foto. E nós temos, isso a gente chama de ruído. E nós temos dois tipos de ruído. A gente tem um ruído de luminância, que é só a granulação, tá? Isso começa, dependendo do modelo, começa a aparecer lá em ISO 800, ISO 1600, né? E nós temos o ruído de cor, que vocês estão vendo nessa foto, que é quando o ISO está muito alto e o pixel está tão amplificado o sinal de captação desse pixel que ele começa a captar cores que não existem. Então você começa a ver esses pontinhos vermelhos na foto que começa a aparecer ali no ISO 3200, ISO 12.000 quando você espanca muito. Ah, mas qual ISO legal para a gente usar? Você tem que usar o ISO que seria necessário para você fazer a foto. Em alguns momentos, a qualidade técnica da foto é menos importante do que a emoção que você está captando, principalmente em fotografia social. Então, às vezes, é preferível você ter uma foto com ruído do que você perder um momento que ficou muito escuro, tá? E você tem que perceber qual que é a capacidade da sua câmera de fotografar sem ruído. Você tem, vale o teste, faça uma foto lá, ISO 100, com ISO 200, com ISO 300,
com ISO 400, e você vai começar a perceber onde esse ruído vai acabar ficando prejudicial para a sua imagem. Porque qual que é o problema do ruído? Além da granulação, você perde nitidez. Um pouco da nitidez, captação de detalhes da foto também acaba. E fora ruído, fora perda de nitidez, você também perde alcance dinâmico. Quanto mais ISO você dá no seu sensor, menor é o alcance dinâmico daquela foto. Pô, mas o que é alcance dinâmico? A gente vai falar na próxima aula. Vou explicar para vocês quando a gente entrar na parte complicada da luz, que é o valor de exposição. Aí eu vou explicar para vocês o que é alcance dinâmico. Mas já fique sabendo que com o ISO elevado você perde esse alcance dinâmico. E você pode subir o ISO 100, 200, 400, você vai ganhando dobro de luz. Mas as câmeras novas, as câmeras digitais, me dão a possibilidade, assim como no obturador, assim como no diafragma, de aumentar de terço em terço. Então 100, 125, 160, 200. Então te dá maior facilidade, maior conforto em você acertar certinho a necessidade de luz que você tem que usar. Uma sacadinha, eu falei para vocês que a gente não tinha possibilidade de achar filmes com ISO muito elevado. O que a gente fazia era puxar o ISO, que era uma gambiarrinha que a gente fazia na fotografia. Você comprava um ISO 800, você comprava um ISO 400, que era muito fácil de achar, que era muito mais fácil de achar, e você regulava na câmera que você estava fotografando com ISO 3200, que você estava fotografando com ISO 1600, ou seja, o que a gente chama de puxada de filme. Eu estou com o filme ISO 400 e estou fotografando na câmera, eu regulo na câmera como se ele fosse um ISO 1600, como se fosse um ISO 3200. Na hora de revelar, você tinha que avisar para a pessoa que ia revelar que você fez isso, que você puxou o filme. Por quê? Porque ele tem que revelar aquele filme como se ele fosse o filme que você puxou. Ou seja, você estava com ISO 400 e você fotografou como 1600, ele tinha que ser revelado como um filme 1600. Isso era muito fácil de fazer antes da tecnologia de revelação se tornar digital também. Porque todo filme tem um código DX. Você pega lá o filme fotográfico, ele tem umas ranhuras, ele tem umas marquinhas, né, na parte onde a câmera puxa ele. E aquele código DX fala para a câmera eletrônica, as câmeras que já puxavam o filme sozinho, que ISO era aquele. Ou seja, você não precisava setar o ISO, a câmera já sabia por conta do código DX. A maioria das câmeras eletrônicas permitiam que a gente mudasse o filme para um ISO superior do que eu estava usando. Porém, quando os laboratórios passaram a comprar os Minilab digitais, né, as máquinas de revelação digitais, isso começou a ficar impossível, porque a máquina já lia aquele código DX e revelava o filme conforme o ISO dele mesmo. Então a gente começou a ter que procurar laboratórios que ainda revelavam com máquinas antigas, porque os novos nem sabiam o que era puxada, nem sabiam o que era puxada de ISO. Ou seja, uma brincadeirinha que com o tempo desapareceu, não dá mais para fazer isso. Aqui na região mesmo não tem nenhum laboratório que ainda revele com uma máquina tradicional, né, só com as máquinas digitais, chamadas Minilab digitais. Bem, gente, isso é o ISO. Lembre, a gente tem diafragma, obturador e agora a gente tem a velocidade ISO. São os três tripézinhos da exposição, o que a gente chama de triângulo de exposição. Através dessas três regulagens é que a gente determina a quantidade de luz que está entrando na nossa câmera e a gente determina como que vai ficar a nossa foto. Lembrem, fotografia é luz. Você tem que saber medir e quantificar essa luz. A partir da próxima aula, a gente vai ver como isso funciona dentro da câmera, como é que a câmera faz essa medição e o que você pode regular para dar uma refinada nessa exposição no seu processo de fotometria, ou seja, de medir a luz que está entrando na sua câmera. Belezinha? Se você gostou do vídeo, dá um ok pra gente, dá uma joinha, se inscreva no canal para você receber as atualizações dos nossos vídeos e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer indagação, você pode mandar para o e-mail gilson@meiobit.com. Muito obrigado aí e até semana que vem.